O que aconteceria com o seu negócio se você perdesse o seu principal cliente, maior contrato, ou se as suas vendas caíssem de forma drástica? Por isso, não espere isso acontecer. Hoje nós vamos falar de gestão de crise para o seu negócio. Chegamos no nosso segundo episódio e hoje com uma dupla dinâmica aqui, né? Ricardo Vidal, nosso diretor de qualidade, e Gabriel Faria, o nosso sócio da Admin Finance. Antes da gente iniciar esse podcast, falar sobre gestão de crise, que é um assunto muito importante, que eu entendo que é o assunto que nos fez chegar até aqui, porque nós vivemos sempre numa gestão de crise, nós vamos falar o porquê, correto? Gabriel, conta um pouquinho pra gente da sua história, se apresenta aí pro pessoal que tá, pros conectados que estão nos ouvindo. Perfeito, então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite, seu e do Ricardo também, para estar aqui presente, compartilhar com todo mundo um pouco a minha história dentro do Grupo Jenner, o quanto eu cresci lá dentro a ponto de fundar uma empresa com vocês, que hoje é a Admin Finance, um braço dentro do grupo que faz controladoria e gestão financeira. Então, vamos lá. Lá no começo, Gabriel, foi praticamente o meu primeiro emprego formal, foi dentro do Grupo Jenner. Eu já vinha de experiências anteriores, mas algo sempre como freelancer, uma coisa que eu nunca gostei de estar parado, sempre gostei de estar aprendendo coisas novas. Então, logo com 18 anos, eu entro no escritório, a primeiro momento, para ajudar o Ricardo num departamento novo lá dentro, que era treinamento de um sistema ERP. Acho que eu posso até falar o nome, é o próprio Conta Azul na época. Então, quando eu ingresso no escritório, logo com 18 anos de idade, a ideia era ensinar os clientes a implantar um sistema financeiro. Como fazer as suas rotinas financeiras lá dentro. Então, o Ricardo era sócio, já era bem focado nisso na época, e é uma tarefa que estava tomando bem o tempo dele. Então, realmente, assumi esse papel e trouxe para mim a responsabilidade de implantar, ainda como estagiário. Então, acho que no segundo mês, se eu não me engano, já comecei a fazer implantações. Então, no começo eu ia muito com o Ricardo e com o José Rodolfo, que é o outro sócio dessa parte. A gente ia em clientes, comércio, prestadores de serviço. E nesse meio tempo, a gente conheceu muitos negócios diferentes. Então, eu muito novo ainda, aprendendo muito, absorvendo muitos assuntos, eu ia em clientes completamente diferentes um do outro e sempre aprendia. O que você faz na sua empresa? Qual a prática financeira que você tem? Aprendi um pouquinho aqui. Em outro negócio, aprendi um pouco no outro negócio. E o principal aprendizado que eu tive dentro do Grupo Jenner. Então, sempre que eu ia em reunião com vocês, eu captava muita informação do cliente, só que o que era mais importante para mim, a forma com a qual vocês tratavam aquela informação. Como eu fazia para tornar claro para o cliente aquela informação? Porque para a gente, às vezes, é muito claro, mas para o cara, é uma sopa de letrinha. Então, como eu faço ficar fácil para ele, entendível? Então, acho que foi um grande aprendizado. E vocês podem falar talvez melhor do que eu, se realmente fui bem nesse primeiro processo. Você não se tornou sócio de bobeira não, cara. Então, assim, logo no começo, eu me recordo que eu entrei em setembro. Em janeiro eu estava efetivado. Então, fui efetivado, comecei realmente a assumir esse departamento. Então, a gente começou a ter uma integração muito forte. Foi bem nessa virada em que o José Rodolfo ele tinha entrado no escritório. Então, eu entrei um pouco depois dele. E já estava vindo com esse braço digital, clientes, mais uma ideia um pouco digital, não online, mas uma ideia digital mesmo. Então, a gente conseguiu fazer muitas implantações nesse meio tempo. Entramos com Conta Azul, seguimos depois para o Nibo, começamos a implantar o OMIE muito forte. E todos os sistemas do mercado que foram entrando, a gente se tornou adepto a eles. Então, hoje, dentro do Grupo Jenner, tem clientes com mais de, talvez, acho que mais de 20 RPs lá dentro que a gente trata hoje. Então, realmente é um número muito alto, a gente tem expertise em todas essas áreas. Fui efetivado, aprendi muitos RPs, aprendi muito financeiro com os clientes. Aí, quem assistiu o último episódio viu que realmente acontece muita mudança lá dentro. Então, eu fui da integração, fui para a contabilidade, fiquei lá, acho que, se não me engano, uns 4 meses dentro do departamento contábil. Ainda sob a asa do Ricardo, que você cuidava do contábil na época, né? Então, aprendi ali. Aí, dentro do contábil, surgiu uma oportunidade. O Grupo Jenner usava a Conta Azul para fazer a gestão financeira. Sim. E quem cuidava à época era o sócio Rodrigo, que é sócio administrativo. Sim. Ele ia partir para uma outra demanda mais gerencial e precisava de alguém para fazer internamente. Aí surgiu a ideia. Olha, nós temos o Conta Azul, a gente quer algumas integrações novas, queremos mudar a nossa análise, porque a gente não conhece um pouco melhor de outro sistema. Fomos para a OMIE. Então, eu entrei dentro da área financeira de fato, dentro do grupo, nessa transição, onde o Rodrigo foi para outra área e eu assumi o financeiro do escritório para implantar um sistema. Na época deu certo, a gente conseguiu fazer a transição, eu consegui assumir o departamento, a gente foi fazendo bastante coisas novas, coisas legais. Nesse período, eu acabei indo para outro departamento novamente, que a gente criou uma integração dentro do Grupo Jenner. Sim. Eu treinei uma pessoa para assumir o financeiro, a pessoa assumiu, deu tudo certo, mas é aquilo.
Foi uma colaboradora que ela, enquanto esteve lá, fez tudo muito certo, mas acabou saindo em um momento, então eu retornei. Mais uma mudança novamente. Aí no meu retorno, realmente, eu tive uma conversa bem legal com todos lá. A gente falou, cara, o nosso produto financeiro ele já é muito bom, só que a gente usa sistema de outras pessoas. Será que não está na hora da gente trazer análises nossas para a nossa empresa? Foi inclusive o Rodolfo que falou para mim na época de Power BI. Eu falei, o que é Power BI, cara? Não sabia o que era isso. A gente pagava lá para um rapaz mais de R$1.000 por mês para fazer para a gente relatório e a gente ensinava ele a fazer. Então, o que você vai fazer? Cara, faz isso para mim, faz isso para mim. Gabriel, como eu faço isso? Faz assim, assim, assado. Ricardo, me ajuda aqui, faz assim, assim, assado. Então, chegou uma hora que a gente estava desenvolvendo um sistema de um terceiro. Então, nós falamos, cara, eu acho que realmente é o momento de internalizar isso. Foi quando surgiu o insight da gente ter um Power BI interno. Eu comecei a pesquisar em casa, no meu tempo livre, e aprendi a fazer um Power BI. Aí um dia eu cheguei neles e falei, olha pessoal, nós pagamos para ter esse relatório hoje. Eu fiz esse daqui. E tava tipo, assim, idêntico, na época foi um copia e cola. Eu falei assim, cara, se a gente consegue fazer, vamos para cima. Cancelamos o sistema do cara, a gente foi fazendo, e em determinado momento, as nossas análises ficaram muito poderosas. A gente conseguia ter acesso à informação muito clara. Então, eu me recordo que fazia reunião com o Ricardo, o Rodolfo, o Rodrigo, o Alberto na sequência depois também, mas a informação era tão boa que surgiu a ideia, partiu do Rodolfo na época, de, cara, isso me atende muito bem, atende a empresa muito bem, vai atender os meus clientes também. Vamos fundar uma empresa que faz isso, que faz controladoria, que demonstra resultados? É o que a gente partiu para fazer. Então, aí fundou-se a Admin em 2021. Isso daí, cara, até foi um insight que um próprio cliente trouxe, né? Um insight não, uma necessidade. Ele falava, cara, vocês têm uma apresentação, um controle absurdo, por que vocês não vendem isso? E aí eu falava, não vou vender, porque isso aqui é pra mim, pô. É tipo uma coisa interna nossa, né? E aí a gente sempre trabalhou muito na visão de querer atuar no mercado de BPO, só que o mercado de BPO ele é um pouco poluído. Sim. Porque tem um monte de gente que só tá pagando conta, entendeu? Então a gente sempre se posicionava, vou entrar no mercado de BPO, competir com o cara que cobra R$600 pra fazer uma empresa. E pra você ver, né? A gente lançou nosso produto com todos os diferenciais que nós temos. E, assim, depois a gente pode falar um pouco de crescimento, falar um pouco da Admin, mas é uma empresa que cresceu, sei lá, 30 vezes mais do que a contabilidade. Sim. No mesmo período que a gente tem de empresa. Entendeu? Então, assim, é um potencial absurdo nessa parte. E, assim, Gabriel, falando de toda essa parte de aprendizado, o que você acha que foi o grande diferencial para você, como estagiário, para conseguir atingir ser fundador, ser sócio de uma empresa que até então você era estagiário, você começou como estagiário. O que você pode deixar de diferente para talvez alguém que está assistindo e que nem é estagiário, mas assim, não está fazendo a mesma coisa que você fez? Qual que é o grande insight que você teve? Assim, a cultura dentro do grupo ela foi muito forte. Então, desde que eu entrei, no começo eu fiquei numa sala junto com os sócios, porque eu aprendia com o Ricardo. Então, realmente, eu estava ali no dia a dia. E eu via o quanto lá dentro o resultado sempre foi muito importante. Cara, vamos fazer acontecer independente de como seja, mas tem que ter um resultado excelente, o cliente tem que colher fruto disso. E eu sempre fui movido a resultado. Então, a primeiro momento, quando a gente é estagiário, estamos aprendendo algo, você quer mostrar para o seu mentor que você aprendeu, que você foi um bom aluno. Então, o resultado inicial que eu tinha era falar assim, Ricardo, eu sou, desculpa a palavra, mas eu sou foda também, cara. Você ensina muito bem, mas eu tô aprendendo bem também. Vamos junto caminhando. Em determinado momento eu percebi que só fazer o interno rodar bem, deixar as pessoas felizes internamente, não era o principal. O principal é o cliente. Então, o Ricardo estava feliz na época, mas não é porque o Gabriel fez uma coisa bem feita, é porque o cliente teve um resultado positivo. Exato. E é o que eu comprei essa briga desde o começo. Então, eu entendi essa cultura. Então, quando você está em um ambiente, pessoal, que você quer crescer lá dentro, entenda se a cultura bate com a sua. Se bater, vai para cima dela. Compra a briga, porque realmente tem resultado e foi o que deu certo comigo lá no começo. Até refletindo aqui um pouco, eu vejo o Gabriel falando aqui, já passa uma história na nossa cabeça, mas o que eu acho que mais de diferencial, né, não somente a questão do mérito, né, do Gabriel, mas ele sempre teve um viés muito de ensinável mesmo, sabe? Autodidata, é um cara muito focado no resultado. O Gabriel ia, por exemplo, numa reunião, alguém falava de substituição tributária. Ele chegava e pesquisava porque ele queria saber o que era aquilo que estavam falando na reunião. O pessoal brincava que o Gabriel aprendia por osmose, né? Ele, só de estar perto ali da pessoa, ele já estava aprendendo. Então, assim, até várias pessoas que trabalharam com ele falam que ele era um desafio por conta mesmo da inteligência. Mas a gente está aqui para falar do nosso financeiro, né, Adolfo? Então, assim, entrando no aspecto prático do negócio, a gente vive hoje uma gestão financeira muito eficaz, né?
Então, desde sempre, a gente sempre buscou uns números bem saudáveis, né, bem transparentes, e eu entendo que nada mais do que um bom controle para te oferecer isso. Acho que é uma coisa que até a gente aprendeu não, né? A gente escutou do Rafael Costa falando que uma empresa é uma instituição financeira, Exatamente. né? Que a gente entende que instituição financeira é só um banco. Mas não, uma empresa é um banco também. Exato. Ela tá se creditando e se debitando o tempo todo ali. E muitas pessoas não enxergam dessa forma. Eles enxergam que ele tem um comércio, que ele tem um serviço. E eu acho que quando a gente realmente teve essa mudança maior de chave, né? Isso fez a gente se potencializar cada vez mais. Até numa questão de ter um caixa mais forte. Enfim, a gente vai iniciar agora a falar um pouquinho de gestão de crise. E assim, pessoal, a gestão de crise, para você que está escutando, não é só para quando a empresa tá, vamos falar o português bem, tá tudo zoada, entendeu? Não, pô, agora que tá tudo zoado, eu vou fazer uma gestão de crise, porque uma gestão de crise só se aplica a uma empresa que está em uma crise financeira? Não. A gestão de crise, ela se aplica para que uma empresa que não esteja em crise aumente sua lucratividade. Então, nós vamos trazer aqui os 5 principais passos para uma gestão de crise. O primeiro passo é a avaliação da situação financeira. O segundo passo é a priorização de medidas de redução de custos. O terceiro passo é a diversificação de fontes de receita. O quarto passo é uma comunicação transparente. E o quinto passo é o monitoramento e ajuste constante. Então, quando a gente vem para o primeiro passo, que é a avaliação da situação financeira, Ricardo, o que você entende? Qual relatório que é importante para o cara ter essa análise de que o negócio dele, mesmo que não esteja dando prejuízo, de que forma ele consegue potencializar o lucro aplicando uma gestão de crise, que por muitas vezes o método de gestão de crise que nós aplicamos no Grupo Gêner é uma gestão de crise aplicada em empresas em recuperação judicial. Ou seja, quando a empresa realmente não tem condição mais de se restabelecer, ela busca profissionais para que esses profissionais façam com que o negócio dela sobreviva e que volte ao mercado da forma que foi um dia. Sem dúvida. Então, o que você entende, Ricardo, assim, nessa expertise aí de mais de 20 recuperações judiciais que a gente já fez, o que é importante para esse cara ter essa avaliação de como que está o negócio dele? O primeiro ponto, Rodolfo, eu entendo que ele ter um demonstrativo de resultado, né? A gente chama de DRE. Eu acho que é o primeiro passo para você começar a avaliar a sua atual situação financeira. Porque o que a gente costuma ter de clientes falando é o seguinte: o empresário recebe um DRE da contabilidade, por exemplo, e aí ele não entende aquela informação. Aí ele vê, por exemplo, um lucro lá de, sei lá, R$1 milhão no DRE da contabilidade, mas no financeiro dele não tem nada na conta dele. E aí é o que mais a gente percebe hoje de dificuldade para o empresário conseguir captar o porquê que na contabilidade fecha com lucro e por que no financeiro dele não tem esse dinheiro. E o DRE, ele tem um método, a gente criou um método dentro da nossa empresa. Qual que é o método? Ele não é simplesmente baseado na emissão da nota, ele tem que ser baseado nos pagamentos e recebimentos. Porque dessa maneira a gente vai conseguir encaixar exatamente um modelo que a gente chama na contabilidade de fluxo de caixa, né? Mas a gente vai tratar isso como um DRE financeiro gerencial. Então, ou seja, eu vou pegar todos os gastos da empresa, classificar eles em determinados gastos. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho os gastos com imóvel, posso chamar assim. Eu vou ter lá energia, água, o aluguel, por exemplo, todos os gastos relativos àquele imóvel. Eu vou agrupar esses gastos dentro de uma determinada, nessa conta gastos com imóvel, para quando eu olhar depois, por exemplo, quanto que representa esse gasto em relação ao meu faturamento, para eu poder começar a avaliar até taxa de ocupação, entre outras análises importantes, gastos com reforma, enfim, todos os gastos possíveis que a empresa pode ter dentro daquele âmbito que é gasto com imóvel, para avaliar se aquilo está compatível com o faturamento. Porque esse é o principal ponto que eu vejo que as empresas pecam. Elas não conseguem nem, por exemplo, simplesmente vão pagando as contas. Quando a gente fala de uma empresa ser uma instituição financeira, não é para sacar todo o dinheiro da conta e fazer as coisas acontecerem. É simplesmente para você ter uma gestão realmente muito profissional. Então, o que nós aplicamos na nossa empresa, o primeiro passo, né, Gabriel, foi exatamente isso. A gente criar uma estrutura financeira organizada através de um sistema, e aí a gente foi evoluindo para chegar no Power BI. Então, assim, Rodolfo, respondendo a sua pergunta, a primeira passo, a avaliação da situação atual da empresa, é de fato ela entender como é que está o resultado. Está tendo lucro, está tendo prejuízo, mas é um lucro financeiro, um viés financeiro. E isso, para mim, está sendo um divisor de água. Com todas as reuniões que eu faço com os meus clientes, eles falam que, essa forma de analisar realmente foi um divisor de águas aqui dentro da minha empresa. E o que é muito importante falar também, trazendo mais a fundo isso que o Ricardo falou.
se torna uma cultura para quem tem um departamento financeiro, a pessoa todo dia está olhando o seu extrato bancário e garantir que tudo aquilo que está sendo transitado na conta tem uma classificação. Porque o que acontecia muito no começo, quando a gente ia fazer uma gestão de crise, o empresário, ele paga a conta pessoal dentro da empresa, ele paga a conta da própria empresa, mas ele não registra, não fala para ninguém que fez uma compra. E quando você vai fazer uma avaliação financeira, como que eu avalio algo sem saber o que está acontecendo? Você não tem base. Então, o primeiro passo para você ter uma gestão de crise, conseguir fazer a tal avaliação, é criar um escopo de trabalho muito simples, onde você consiga passar para o seu departamento financeiro tudo o que está sendo movimentado. A partir desse momento, com informação, a pessoa consegue fazer algo bem legal para você. Então, o ponto principal para você ter uma avaliação é a informação que chega tem que ser muito clara. Muito clara. E se ela não é clara, tem algum erro no processo. Algo não está legal. Então, é hora da gente voltar alguns passos e realmente adequar o processo. É que assim, a gente veio de uma cultura no Brasil, né? De que nós não temos acesso a uma educação financeira, né? Sim. Exato. Porque quando a gente começa a olhar para o passado, eu não sei hoje como está aí como se diz, o currículo escolar das escolas, enfim. Mas assim, nós não temos esse acesso a uma gestão financeira. Então é muito comum, né? A gente percebe que a dúvida, às vezes, dos empresários que parecem ser básicas, simples, né? É uma dúvida comum, porque o cara nunca teve um treinamento para aquilo. Sim. Exato. Ele foi um cara que começou a vender algo e deu certo, ele foi um cara que começou a prestar serviço e deu certo, e ele tem essa dificuldade. E uma coisa que a gente percebe ainda, falando de gestão de crise, é a quantidade de empresas que tem um excelente produto, que tem bons clientes, mas que mesmo assim quebra, mas que mesmo assim não dá lucro. Por quê? Porque por muitas vezes o empresário ele não teve aquela disciplina financeira para ter um negócio. Ele entende, às vezes, que realmente tudo que entra é tudo que tem que sair. Exato. Não é realmente a gente falar de uma reserva de caixa, porque já que a gente está falando de gestão de crise, a gente está falando de uma empresa que não conseguiu, talvez, quando ela está numa situação Boa, né? fazer uma reserva de caixa para conseguir suportar aquilo. Sim. Então, como a gente vem de um país que realmente não tem essa educação financeira, é um problema comum, com talvez em 95% das empresas. E até trazendo um pouco para essa parte cultural que você citou, que eu acho que é muito comum também, que a gente vê isso todos os dias praticamente. Existe um tabu muito grande quando eu digo que eu vou transferir a informação financeira do meu negócio para alguém. Então, qual é a primeira coisa que passa na cabeça daquele empresário que está começando? Alguém vai pagar minhas contas? Deixa eu colocar aqui minha prima, a minha irmã. Então você não procura alguém capacitado no mercado, você procura alguém que te dá confiança. Próximo, de confiança. Exato. Os números financeiros, eles são o maior tabu que eu vejo nas empresas. O Gabriel tocou num ponto extremamente importante. Porque o empresário, ele tem receio das pessoas saberem quanto que ele está ganhando, quanto que ele está pagando de X conta. Então, ou seja, é algo que realmente que ele é muito íntimo. E porque assim, às vezes ele tem uma visão de que se ele ganha muito, ele não é merecedor também. Exato. Tem isso. Tem isso Entendeu? Tem esse fato também, mas assim, o ponto principal é o que o Gabriel falou. Aí o que ele cai? No maior erro que a gente vê dentro das empresas, colocar uma pessoa de confiança, mas que ela não é capacitada tecnicamente para fazer aquilo. Ninguém está falando de simplesmente contra colocar familiar dentro do negócio. Não tem nenhum problema você pôr um familiar, mas ele é capacitado para fazer aquilo? Ele passou num processo seletivo para fazer aquela atividade? Porque eu acho que esse é o principal erro que a gente vê dentro dos clientes que a gente faz consultoria, Exato. que a gente está presente, porque é realmente a zona de conforto. Aí o que acontece? E tem aquele velho ditado, né? Você não pode contratar alguém que você não pode demitir. E aí vira uma situação um pouco constrangedora. Imagina, você coloca, sei lá, sua esposa, seu filho, seu primo, seu tio, enfim. Você se coloca numa posição desconfortável, porque é uma pessoa que, lógico, é uma pessoa de confiança, mas que você, para demitir, vai ter um certo problema. Problema talvez até familiar. Então, isso acontece muito, porque o Brasil ele é um Brasil de empreendimentos familiares. A maioria dos clientes são familiares, né? Empresas familiares. E é onde que a gente vê essa situação, alguém realmente da família ali cuidando do financeiro. É porque às vezes o cara tem aquela dificuldade do quê? É que não são as mesmas pessoas que trouxe ele até aqui, né? Que vão levar eles ele vai levar ele num segundo ponto, né? Num determinado ponto. Então, assim, uma outra questão que eu queria trazer que é a priorização de redução de custos, né? Porque quando a gente está falando de gestão de crise, a gente está falando o quê? É que muitas vezes várias empresas estão muito preocupadas em aumentar a venda, mas não estão olhando para o custo, não estão olhando para as despesas. E tem um segredo, né, que eu acho que ninguém sabia, que toda a despesa que você corta é 100% de lucro. Ou seja, se você tem uma despesa hoje de R$4.000 fixa mensal, se você cortar ela
esse mês, a partir do mês que vem, você tem R$4.000 a mais de lucro. Mas quando você vende R$4.000, necessariamente, você não tem R$4.000 de lucro. Você tem um percentual daquela receita que você vendeu, que você vai ter que deduzir imposto, todo o custo Desgaste. de lucro. Então, o esforço em gerar receita ele é muito grande, Sim. mas parece que o esforço em cortar as despesas não é tão grande assim, né? Exato. Então, hoje, como vocês estão mais nessa linha de frente, o que vocês encontram aí nessa parte de redução de custos, né? Que vocês entendem que é muito relevante? O primeiro ponto, né, como a gente falou, né, a avaliação da situação atual, você ter um DRE. A partir do momento que você tem um DRE, você consegue realizar uma comparação, porque você pode comparar um mês com o outro. Então, ou seja, além disso, você também pode comparar um trimestre com o outro, o ano com o outro. E assim, uma forma de você conseguir avaliar se realmente está ou não atingindo é colocando metas, KPIs, né, Gabriel? Exato. Então, assim, vamos dar um exemplo. A gente tem uma meta, por exemplo, que o custo da folha de pagamento tem que ser tantos por cento do seu faturamento. Vamos dar um exemplo claro. A empresa A tem uma meta de 30% de custo de folha de pagamento em relação ao faturamento dela. E aí, em determinado mês, está 35%. Por que isso aconteceu? Se ele não está medindo, ele não está gerenciando. Então, o primeiro passo é você ter a metodologia, que é um DRE financeiro. O segundo passo é você passar a comparar e definir metas daquelas despesas. Porque essa é a única maneira de você realmente fazer uma gestão de crise corretamente e de forma recorrente. No final das contas, tem um terceiro ponto também, que é a parte do planejamento orçamentário, Exato. né, Gabriel? Tem 2 pontos que são muito importantes também na redução de custo. O primeiro que o Ricardo falou agora, que é o planejamento orçamentário. Então, nós agora já estamos em outubro. Já é o momento de você planejar o ano que vem. Eu já tenho que ter um planejamento de quais serão as minhas métricas do próximo ano. Então, uma forma muito prática de você conseguir realmente controlar essa despesa. Eu estou fazendo um orçamento do ano que vem. Aquele orçamento foi estourado, eu já sei que algo está errado ali e que eu tenho que trabalhar em cima daquele carinha, daquela despesa para tentar ajustar ela. Então, quando você tem um planejamento, um budget do próximo ano, mensal, mês por mês, é muito mais prático de você visualizar. Porque é muito subjetivo. Sim. 10 mil, o que é 10 mil reais? Eu não sei. Agora, orcei 9, gastei 10, já é um indicador. Sim. Eu já sei que alguma coisa está errada ali dentro. Orcei 9, estou gastando 9, eu sei que eu não posso contratar mais nada ali dentro sem cancelar uma outra coisa. Uhum. Ah, mas eu vou contratar. Beleza, cara, o seu lucro vai diminuir. Já saiba disso, porque você não orçou aquele cara. Então é uma coisa muito prática. E agora eu vou tentar trazer até uma ideia mais gerencial, realmente na prática. Então uma dica para vocês poderem aplicar dentro da empresa. Olha todos os fornecedores que são recorrentes que vocês têm hoje. Realmente aquele cara é o mais em conta do mercado? Ele é o que atende melhor a sua empresa? Acontece muito, inclusive dentro do Grupo Gêner, a gente tem um setor administrativo que tem um processo de compras hoje. Tudo que vai ser comprado acima de R$150, se eu não me engano, tem que ter 3 orçamentos. Ah, não, mas todo mês eu compro ali na loja da esquina, é mais rápido. Mas não é o mais barato, tem que fazer orçamento. Porque a gente cai na comodidade. Mas sempre me entregou rápido. Ah, mas eu gosto do vendedor. Ah, mas a minha tia trabalha lá. Cara, pagar mais caro por relacionamento, em alguns momentos talvez faça sentido. Mas a longo prazo, isso vai canibalizar seu negócio. Então é muito importante, sempre, procurar a opção mais viável para você. Porque então, de alguma forma você dá valor no relacionamento comprando dele, mas será que ele dá valor no seu relacionamento sempre te oferecendo o menor preço, né? Exato. Esse é o X da questão, né? E assim, em relação a essa questão, tanto do planejamento orçamentário quanto dessa questão dos orçamentos, né, de estar sempre avaliando os fornecedores, do planejamento orçamentário a gente vê muito as empresas acharem que é algo para multinacional, que é só empresas de grande porte que faz isso. Mas a gente tem hoje dentro da Admin, né, Gabriel? Sim. Praticamente todos os nossos clientes aí têm esse tipo de análise. E assim, pessoal, não é uma questão tipo de pegar e fazer algo muito complexo. Começa de uma forma mais simplificada e vai melhorando ela. Vou dar um exemplo. Você vai fazer tanto um orçamento de faturamento quanto de despesa também. E aí o do faturamento você tem que ir baseado nas suas metas, até para você saber cobrar os seus vendedores. Verdade. Porque assim, é uma conta básica. Se você simplesmente aumenta, sei lá, 6% de vendas para o próximo ano, a inflação está quanto por cento ao ano? Já em média é isso. Então, ou seja, você não está tendo ganho. Ah, aumentei 6% minha venda. Tudo bem, mas você não aumentou a sua venda. Você cobriu a sua inflação, porque os seus custos também aumentaram. Então, quando a gente está falando de avaliação de custos, realmente é você olhar as suas linhas de DRE lá, comparar ela um mês com o outro
E isso que a gente está falando é de fatos que já ocorreram. Então, ou seja, a DRE do mês de setembro, por exemplo, eu estou analisando agora. Então, ou seja, a gente está gravando esse podcast agora em outubro, eu estou olhando o resultado do mês de setembro. Então, assim, tá, mas e o que eu quero para o próximo ano? Como que eu vou fazer essa análise? É o planejamento orçamentário, que é uma ferramenta prática, simples, objetiva, de você definir metas não somente de receita, de faturamento, que é o que os empresários costumam fazer, mas metas de gastos, metas de grupos de despesas. E é isso que eu acho que faz o jogo virar, né, Gabriel? Exato. E assim, o que é muito importante trazer também, quando a gente fala do tema gestão de crise, pode ser que passe pela cabeça de alguém, mas eu não estou em crise, não preciso disso. Pessoal, gestão de crise é para você evitar uma crise. É para você, se em algum momento perder uma carteira grande de clientes, já saber o que fazer, já estar pronto para isso. Então é muito importante você que hoje está num momento bom, legal, já ter o seu plano. E se um dia minha receita cair 40%, o que eu posso fazer? É importante ter esse planejamento. Junto com isso vem um outro case muito legal também, que é, se a minha empresa ela perder esse faturamento, em quanto tempo eu consigo contornar a situação? Sim. O quanto eu tenho que ter em caixa para conseguir pagar esses caras durante 5 meses. Então, essa é a ideia. Vamos fazer um planejamento orçamentário? Vamos. Vamos planejar lucro e vamos planejar fundo de emergência, que é o que quase ninguém tem hoje. Exato. Que é o que você falou da cultura, Rodolfo. A pessoa ela recebe e quer tirar tudo, ela não quer deixar nada para a empresa. Eu acho que uma coisa até que às vezes é comum, né? Acho que um dos grandes sócios das empresas é o governo, né? Sim, quando a gente fala de impostos, né? E assim, a gente já se esbarra com algumas empresas que às vezes não conseguem nem recolher seus impostos, né? Então, quanto mais a gente for falar de criar um caixa, né? Sim. Mas assim, independente de se você paga os impostos ou não, um dia eles vão ser cobrados, correto? Então, assim, eu entendo que uma das linhas mais expressivas de um DRE é a parte da carga tributária. Acho que o Ricardo pode até falar um pouco mais sobre isso, né, Ricardo? Com certeza. Hoje, em média, aí é 10%, no mínimo. A maioria das empresas hoje estão recolhendo de impostos 10% do seu faturamento. Ou não estão nem recolhendo. Estão declarando, né? Ou não estão nem declarando também, né? Tem caso a caso. É que assim, a gente não está aqui para querer ficar fazendo juízo de valor de nenhum empresário, mas é aquela história. Hoje, o mecanismo que o governo tem de fiscalizar os contribuintes, de analisar, né, o que acontece na conta dele todo mês, ele já tem acesso à informação. Tem cruzamento de diversas declarações. A gente tem caso de receber simplesmente a informação do quanto que ele tem que declarar para a Receita Federal de vendas, porque a Receita já sabe. Ele recebeu na conta, recebeu no cartão. Então, assim, em relação à questão tributária, com um ponto que você falou, por isso que a gente criou essas premissas dentro do nosso grupo empresarial. Uma focada em impostos, que é a parte contábil, né, que a gente apresentou no nosso primeiro episódio, e a segunda que é voltada para finanças, porque assim, finanças não está somente em pagar contas. Engana-se o empresário que finanças é só receber e pagar. Não, é fazer gestão do que está sendo recebido e pago. É o fluxo de caixa, quando que eu vou precisar de dinheiro, será que eu preciso de um capital de giro? Sim, de quanto que é esse capital de giro? Para você também se programar para as melhores taxas que o mercado tem a oferecer. Ou que você esteja talvez com caixa legal, mas será que não tem uma linha de crédito de expansão que você pode fazer, que vai ser importante para o seu negócio, que você vai dobrar o seu faturamento? Então, assim, eu acho que a questão financeira não é somente a premissa de pagar e receber contas, e sim de fazer análise e o que você toma de base daquelas informações que você recebe. Entendeu, Rodolfo? Entendi, bacana. Bom, acho que o terceiro ponto aqui, muito importante também, que é a diversificação de receita, né? Então, assim, há quanto tempo você não olha para o seu negócio e lança um novo produto, lança um novo serviço? Isso é muito comum nas empresas. Por quê? Por muitas vezes os donos eles estão focados nos problemas da empresa e não olhando para o futuro, né? E aí o que acontece? Provavelmente ele tem um concorrente que está olhando realmente para dentro da empresa e está atropelando ele. Então, assim, quando a gente fala da criação de um novo produto, de que forma que vocês enxergam? Até mesmo se a gente for falar um pouquinho de ecossistema, né? Que nós temos um ecossistema dentro do nosso negócio. Aonde vem a grande sacada de gerar uma nova receita de um produto que você não tem? Qual que é a visão que você tem, Ricardo? Rodolfo, eu costumo dizer que a DRE ela é um possível lugar para você olhar essa, por incrível que pareça. No DRE, você empresário, se você não tem um DRE, você vai olhar o DRE e você vai enxergar uma possível nova oportunidade de negócio, como
aquelas despesas que mais representarem em relação ao seu O faturamento. nosso tinha, por exemplo, o departamento financeiro. Exatamente. E hoje a gente tem uma empresa de financeiro. Exatamente. Então, ou seja, quando a gente vai olhar para o nosso departamento financeiro administrativo, estava custando um faturamento expressivo, né, um custo expressivo em relação ao faturamento. E nós enxergamos, além de saber que nós tínhamos já desenvolvido um produto que atenderia novas empresas, né, até por conta de, às vezes em reuniões, né, com empresários, a gente falando, cara, a gente controla o nosso financeiro assim, atende a gente, tal. A gente já começou a ver a aderência. Mas foi também na análise da DRE para a gente perceber que, isso é um produto viável. A gente tem um gasto já. Então, por que a gente não realoca esse gasto no desenvolvimento de uma nova empresa? E foi a grande sacada que a gente teve. Então, uma maneira de você perceber aonde que está um possível novo negócio é dentro do seu DRE. E agora, se você não tem nenhum DRE, se você nem controla o seu fluxo de caixa, a sua análise financeira, como é que você vai fazer isso? Então, olha para você ver, a parte financeira não é somente pagar contas e receber contas. Está muito mais linkado em outros pontos. Então, Rodolfo, respondendo a sua pergunta, seria isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Não, Gabriel? acho que o Ricardo deixou bem claro a ideia de como trazer novas receitas. Aí vem um ponto muito importante na gestão de crise. Eu trago uma receita nova, a minha empresa está com um novo tipo de receita. Eu volto lá para o primeiro passo. Eu tenho que analisar se essa nova receita, realmente, o que eu tracei de novo a longo prazo, está me dando lucro? Ou a minha outra operação está financiando esse meu sonho aqui também? Exato. Acontece muito isso. Vocês devem ter visto muito isso ao Com longo da certeza. É vida. o ego, né? De Exato. falar que alguma coisa da pessoa não deu certo, né? A gente pega, às vezes, situações de empresários, né, Rodolfo, que montam novos negócios. Às vezes, como a gente falou um pouquinho sobre ecossistema, né? Às vezes ele quer diversificar um pouquinho as receitas dele, né? E aí ele, por exemplo, vamos supor, a gente tem um escritório de contabilidade. Aí a gente resolve entrar para a área de restaurantes, supermercado. Cara, não tem muita correlação. Não tem sinergia, né? Não tem sinergia. Ou seja, o negócio de contabilidade vai ser difícil a gente ter receitas, por exemplo, se a gente tivesse um restaurante, a não ser que a gente mande os funcionários comerem lá. Mas assim, ainda assim vai ter custos para fazer isso, né? Então, ou seja, no final das contas, a gente sempre busca orientar as empresas para quando for analisar novos negócios, analisar de uma maneira em que um negócio possa alimentar o outro. Ter correlação, né? Ter correlação, porque senão, de fato, a chance de não ter sucesso é maior. Ainda mais se você não tiver expertise naquele segmento, não tiver, vamos dizer assim, algum sócio que já seja focado naquilo. Realmente o que o Gabriel tocou num ponto importante. E outro ponto também, quando a gente fala de diversificar a sua receita, não é só fundar um novo negócio, é você também tentar trocar o seu público-alvo. Tem muitas pessoas que são focadas. Eu só atendo o público da terceira idade. Cara, olha o mercado que você está perdendo, que o seu produto poderia atender também com uma estratégia diferente, com um novo método. Então, o que é muito importante? Olhe para o seu negócio e comece a olhar a fundo a sua parte de vendas. Isso é até um ponto legal que a gente fala. Quando você tem um financeiro estratégico, esse financeiro ele te ajuda em toda a parte de análise de dados financeiras, mas é o cara que vai te apoiar também em uma tomada de decisão comercial. Porque ele está falando, olha aqui, meu amigo, eu estou te mostrando um Power BI, aquele relatório bonitão, em que você está vendo que você só vende para o estado de São Paulo, e quando você vende para o Rio de Janeiro, é um outro público que compra. Em São Paulo, que é a sua maior venda, é o pessoal de 50 anos. Lá no Rio, que é o seu segundo vendedor, é 20 anos de idade. Você está fazendo o mesmo anúncio. Vamos mudar esse anúncio? Será que você não vai colocar o melhor para lá? Então, é uma estratégia que o financeiro pegou. Porque, às vezes, o marketing bem arrojado junto com você, ele pega isso também. Sim. Mas se ele não pegar, quem que vai ver? Você vai ficar à mercê de um terceiro? Exatamente. Cara, traz para dentro. De fato, é o que a gente falou, né? A análise financeira não é meramente, simplesmente, contas, pagar, receber, ou tipo, receita, custos, despesas, lucro. É você perceber oportunidades, porque quando você tem a análise em BI, é basicamente aquele painel bem assim interativo, né? Um painel de visualização, parece da Bolsa de Valores, né? Que a gente vê aqueles montes de gráficos. E a gente, por exemplo, vê lá o faturamento. Eu posso segregar o meu faturamento até a nível de produto, até o nível de qual estado que mais compra aquele faturamento, supondo que a empresa venda para o Brasil todo. Então, de fato, a gente só precisa de ter um dado. Então, ou seja, a empresa tem um sistema hoje que talvez controla o financeiro, que gera essas informações, sim, é possível trazer isso em BI. E uma das dúvidas, Rodolfo, que eu sempre recebo também é o seguinte, essa análise de BI, essas coisas que vocês fazem, eu tenho que mudar meu sistema? E a resposta é não precisa. Você pode manter o seu sistema, a gente trabalha com base em Excel, né, Gabriel? Exato. Com Excel, TXT, API. APIs, conexões entre sistemas, sem ter
vamos dizer assim, só tem internet, né? A gente já consegue fazer a conexão. Sim. Uhum. E então, ou seja, realmente, quem não tem hoje um BI dentro da sua empresa é porque realmente não deseja ter. Porque não é um negócio assim, tem o seu devido valor, é um serviço de inteligência, né, que a gente está falando, mas não é um negócio inacessível. A gente vê que até, de certa forma, é mais barato ter uma análise em BI do que talvez ter uma equipe lá financeira que não consegue entregar isso para você. Porque o empresário, o tempo é valioso. Então ele não quer olhar lá uma planilha em Excel, vamos dizer, de contas pagas. Ele quer olhar aonde que ele está alocando os recursos da empresa dele. Exato. Não é verdade, Gabriel? E muitas vezes você não quer solicitar para alguém, você quer ter acesso. Exato. Então eu não quero depender de fulano para me entregar algo em que toda vez eu tenho que pedir para ela. Não, eu tenho acesso, eu estou em casa, 11h30 da noite, acabei de jantar, estou com um tempinho livre de meia hora, que é o que acontece com muita gente. Exato. Só tem hora à noite. Pega o celular, já abre ali o Já relatório, olha, já tá informando do mês anterior, porque a gente tem um compromisso lá dentro do nosso escritório. É realmente olhar os nossos dados financeiros até no máximo dia 10. Tem que casar a agenda de todos os sócios, né? É sempre um desafio, ainda mais que a gente tem muitos compromissos, né, Rodolfo? Mas assim, o mais importante é que isso é inegociável. Porque a gente precisa fazer isso dentro da nossa empresa. O quarto ponto que a gente traz aqui é uma comunicação transparente, né? Eu entendo que toda empresa que está passando por uma gestão de crise, ainda mais se ela realmente estiver numa crise financeira, ela tem realmente um dever de ter uma comunicação transparente. Uma comunicação transparente tanto com os colaboradores e uma comunicação transparente, principalmente com os fornecedores. Sim. Exato. Porque o que a gente entende, né, quando a gente começa a olhar esse mercado de gestão de crise, olhar esse dia a dia dessas empresas, né? Às vezes, numa gestão de crise, você consegue mudar um prazo de pagamento. E isso, automaticamente, ele melhora seu ciclo financeiro. Exato. O seu fluxo de caixa fica melhor. Então, por exemplo, dentro de uma gestão uma gestão de crise, é possível, por exemplo, você pegar aquele fornecedor que você paga com 15 dias, negociar com ele um pagamento para 30 dias, 45 dias. Entendeu? Então, assim, a gente já teve clientes na nossa base que conseguiu tirar um fornecedor que era 15 dias para 60 dias. Então, é um fluxo de caixa gigantesco, né? Quando a gente fala dessa comunicação. O que vocês enxergam, assim? Qual a importância dessa comunicação internamente, né? Ou também de forma externa para o fornecedor? Eu entendo que é primordial, né? Porque assim, se a gente está realmente querendo que a gente seja levado a sério pelas pessoas, pelos fornecedores, a gente precisa comunicá-los. Então, vou dar um exemplo. A empresa está entrando dentro do nosso processo de consultoria de crise. A gente vai lá, faz um comunicado com os fornecedores, já fazendo um modelo de carta, né, Rodolfo? A gente tem hoje que a gente fornece para os nossos clientes de realmente solicitar um desconto em cima daquela mensalidade, daquele custo que ele tem. Porque senão a gente vai abrir margem para procurar outros fornecedores. E via de regra, existe uma parcela ali, não é todos, obviamente, né, que vão entrar e tamo junto, vamos fazer a coisa acontecer. Mas uma parcela entende dessa forma. É melhor você ter talvez um contrato de simplesmente décadas ali, talvez 15 anos, 10 anos, enfim, deixar ainda interromper por conta de um desconto de 5%, de 10%, talvez, que seja isso, que você já está ajudando o seu cliente. E ainda mais num cenário que a empresa está realmente passando por uma crise, mesmo que não esteja. Eu acho que até um ponto interessante de trazer, né, no caso, como a gente fez a fusão, se eu não me engano, em julho. Em julho, né? Isso. A gente fez uma gestão de crise em agosto. Nós reduzimos, em agosto, R$44 mil de despesas recorrentes. Ou seja, despesas que tinham todos os meses foram reduzidas. Por quê? Quando a gente fez uma fusão, automaticamente teve excessos, como também teve coisas que a gente precisou contratar, que a gente antes não precisava. Só que, como a gente fez uma gestão de crise, a gente conseguiu reduzir R$44 mil por mês de despesa recorrente. Exato. Então, eu estou só contextualizando essa importância da gestão de crise. Né? Exato, porque assim, a parte dos colaboradores eu acho que é o principal, porque assim, não tem como nenhuma empresa funcionar, né? No primeiro episódio a gente falou sobre isso. Negócios são pessoas. Então você imagina você não ser transparente com a sua equipe e falar para eles que existe uma gestão de crise sendo implantada ali, mas e que por conta até de preservar toda a situação de todos que estão ali. Porque é aquela história, dentro desse processo de gestão de crise, a equipe e os colaboradores são o principal. Eles não têm como negociar. E não faz sentido isso, porque assim, os seus funcionários é o que fazem você conseguir chegar onde você está chegando. Mas, obviamente, o que você pode fazer? Até realmente pensando um pouquinho no negócio do empresário. Vamos supor que você tem um departamento financeiro que te custa, sei lá, R$10 mil por mês.
Hoje a gente tem produtos, Rodolfo, a partir de 1999. Da área de controladoria, da área de terceirização. Não quer dizer que vai ser esse valor, mas para pensar. O nosso foco no produto de administração financeira, né, a Admin Finance, é análise de controladoria. Ou seja, mostrar para o empresário o quanto que ele tem ali de resultado todos os meses. Porque aquilo, hoje o financeiro que custa 10 mil não entrega. Sim. E isso a partir de 2 mil reais, aí, vamos arredondar, por mês você já consegue ter acesso. Então, sim, de fato, né, Gabriel, é muito interessante a gente pensar nessa possibilidade. Porque não é questão, vou trocar eu estou pensando no meu negócio também, entendeu? Porque, assim, o mais importante na minha concepção, visão de empresário, é ele também ter uma visão fria no negócio. Sim, porque, assim, a gestão das pessoas é importantíssima, a gente tem que tratar isso de forma muito humana. Mas se não tiver a empresa dando lucro, dando resultado, não tem negócio. Acabou o propósito negocial daquela empresa. E é isso que eu acho que o empresário também precisa entender, porque aí é onde que ele vai conseguir ter um acesso e um resultado melhor na gestão de crise dele. Sim. Por exemplo, o quinto passo e último, né, é o monitoramento e os ajustes constantes, né? Gabriel, depois que eu já fiz toda a avaliação da situação financeira, já reduzi minhas despesas, criei novas fontes de receita, fiz uma comunicação transparente, o que você entende da importância de monitoramento e esses ajustes constantes que tem que ter na empresa? Como que você enxerga isso hoje? É o que vocês acabaram de falar. Existem momentos pontuais em que é muito importante eu rever a minha empresa. Eu voltar lá para o primeiro passo. Depois de uma fusão, na virada do ano. São momentos importantes. Só que dentro desse ano, acontecem mensalmente as informações. Então, qual que é o primeiro ponto para a gente conseguir ter esse monitoramento? Eu preciso ter minha DRE mensalmente, que o Ricardo falou que é muito importante. Falamos muito sobre uma DRE aqui hoje. E o que é muito importante desse relatório? Você tem que ter acesso a ele no máximo no 10º dia do mês. Por quê? Se eu estou vendo algo no 20º dia, passaram-se 20 dias para mim tomar uma decisão. Eu perdi um tempo absurdo. Isso pode mudar o rumo do meu negócio. Exatamente. Então, eu preciso ter agilidade. Então, acho que esse é o principal, Rodolfo. O monitoramento, ele não ser anual, ele ser só na próxima crise, ele tem que acontecer mensalmente. Mensalmente tem que ter um compromisso na agenda dos sócios, das pessoas que participam da tomada de decisão, que meu amigo, todo dia 7 às 14 horas a gente vai fazer uma reunião de 2 horas juntos e vamos falar do mês passado. A gente vai entender o que aconteceu e o que pode ser melhorado. Gabriel, mas as metas estão todas batidas, tá legal. Sempre tem algo para arrumar. Sempre tem algo para ajustar. É normal. A gente, dentro com vocês, a gente faz reunião, o resultado tá perfeito, a gente tá nas metas, mas sempre tem uma coisa que alguém vai perceber. Fala, cara, tá legal, mas acho que a gente poderia diminuir um pouquinho aquela parte ali, hein? Legal. Que é natural. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao fim aqui. Eu queria abrir um espacinho pro Gabriel falar dos diferenciais que ele enxerga hoje na Admin. O Gabriel é o fundador, né, da Admin e também tá ali na linha de frente, é o sócio hoje que toma essa frente pra gente, né, Ricardo? Porque eu e você participamos, mas quem participa de forma ativa realmente é a cara do negócio, é o Gabriel. Então, Gabriel, o que você entende que é o diferencial da Admin quando a gente fala de BPO financeiro, em relação às vezes aos concorrentes, ao que você encontra, aos feedbacks positivos que você recebe dos clientes, enfim. O que a gente recebe muito positivo lá dentro, que eu entendi que é um diferencial desde o começo, e foi com isso que surgiu a Admin. Nós não dependemos de terceiros. O que você quer enxergar no seu negócio, nós vamos entregar para você. Eu estou falando que eu atendo contabilidade, nós atendemos comércio, atendemos empresa de locação, e todo mundo enxerga o que gostaria de enxergar. Então isso é muito importante, nós vendemos personalização, nós vendemos o que você quer ver, isso é muito importante, por quê? Quando contrato um sistema financeiro no mercado, ou uma empresa de BPO financeira que ela já é moldada, ele está me entregando o que o BPO quer te mostrar, é algo engessado. E é muito diferente, cara, o empresário ele precisa enxergar o que é importante para ele sabe o que é importante para o negócio dele. Mesmo que ele esteja em uma visão de túnel, aquele cara criou o negócio. Ele sabe o que pode ser positivo ou negativo. É ele quem é o tomador de decisão. Então, acho que esse é o nosso diferencial desde o começo. A parte da controladoria, que é o que a gente sempre tentou, assim... Cara, eu não quero ser mais um BPO financeiro que vai pagar suas contas e você continua seguindo a sua vida da forma que você está. Não, o nosso foco é controladoria. Eu quero te demonstrar resultado, eu quero te ajudar na parte de vendas. Não tá legal a sua gestão de pessoas, eu tô vendo que o seu turnover tá altíssimo. Todo mês é rescisão. Vamos achar um parceiro do mercado que faça RH para você, recursos humanos? Então a gente é um parceiro do negócio dele. A gente estrategista, né? Exatamente isso. Basicamente, bacana. Até complementando o que o Gabriel falou, Adolfo, eu acho que assim,
Quando o empresário que hoje não tem nada disso que a gente está falando, começa a ter, ele não volta para trás mais. Exato. Porque a controladoria, que de fato, que eu acho que é onde está o valor agregado, é você demonstrar para a empresa, e isso teve toda uma equipe ali no background fazendo aquilo acontecer, ou seja, o empresário chega no dia 10, lá tá lá o DRE bonitão lá para ele poder enxergar, verdade. analisar. Uma coisa que eu acho que também é legal, que a gente acabou falando bem brevemente, é a questão de KPIs, né? Indicadores-chave de um negócio. Então, você, empresário, entenda o que é KPIs, pode procurar aí. Basicamente, são indicadores-chave. Empresa de serviço, custo de mão de obra, quantos por cento representa, ticket médio, carga tributária, LTV, CAC, custo de aquisição de cliente, churn, cancelamento. Então, ou seja, são vários tipos de KPIs que a gente fala, que para cada negócio pode ter tido uma análise ali específica e pode ser diferente. E é muito fácil do cara bater o olho e já ver que tá errado. Exato. Né, cara? Porque se ele tem uma meta de KPI e essa meta ela tá extrapolada, é porque ele tá perdendo a mão em alguma linha do DRE. E sem sombra de dúvidas. E aí isso vai ser, se ele não gerenciar, se ele não medir, e se ele não tiver um relatório base para poder reportar aquela informação, como ele vai saber se está atingindo aquelas metas de resultado? E o principal, meta de lucro. Porque às vezes as empresas têm meta de faturamento, mas não tem meta de lucro. Posso faturar 1 milhão e não ter nada de lucro, não é verdade? Mas assim, trazendo essa visão, Ricardo, pra gente encerrar, deixa um recado aí pros nossos conectados, né? Qual que é a importância de uma gestão de crise? Qual que é uma importância de uma empresa ter uma gestão financeira, né? Sim. Porque eu acho que isso hoje, igual a gente falou, culturalmente a gente não aprende isso na escola, Exato. mas é uma questão de sobrevivência. Exato. Qual o recado que você deixa pros nossos ouvintes? O recado que eu vou deixar hoje é realmente assim, ele entender que o negócio dele é uma instituição financeira e que aquilo precisa ter um resultado. E se ele não conseguir medir o resultado dele ou gerenciar ele está realmente... É como se ele estivesse entrando no mar, assim, no barco, sem nenhum tipo de direcionamento, leme ali para poder direcionar para onde ele quer ir. Tipo, entrar no Uber e não colocar entra no Uber e fala assim, vai, dirige aí, cara. Vamos ver para onde que a gente está indo. Então, ou seja, realmente a estratégia de gestão de crise é um agrupado de várias outras estratégias financeiras importantes para uma empresa. Então, ou seja... Hoje, a gente tem casos, né, Rodolfo, de clientes que aplicaram essa metodologia, que tiveram aí 10%, 15% de redução dos gastos fixos dela. E, gente, só por isso, a gente está falando de 10% de um faturamento, às vezes, de R$1 milhão, entendeu? Então, ou seja, imaginem o volume disso, entendeu? A gente está falando por mês. Então, e uma dica que eu dou também, sempre faça a conta anual. Então, uma economia de R$100 por mês é R$1.200 por ano, entendeu? Verdade. Faça essa análise, porque é assim que você vai ver que a gestão de crise está sendo aplicada dentro do seu negócio. Ricardo, obrigado pela participação. Gabriel, faz um fechamento aí. Fala para o pessoal também aí qual é a sua visão sobre a gestão financeira, uma gestão de crise, qual a importância que você entende que isso tem aí no crescimento do dia a dia das empresas. Assim, sendo bem direto também, pessoal, quando a gente fala de gestão de crise, é uma forma de você entender a sua autorresponsabilidade. Então, nós estamos falando que você tem que olhar para o seu negócio e fazê-lo acontecer, mudar as coisas. E não deixar que fatores externos sejam sua desculpa. A culpa é do marketing, a culpa é do Lula. Do marketing, a culpa é do Lula. Mas deu enchente no Rio Grande do Sul, o cara mora em São Paulo e não compra nada de lá. Então as pessoas começam... Israel tá com guerra. Exato, então... É complicado, cara. Hoje em dia tem tanta informação pra gente se colocar como desculpa e você acaba perdendo o principal. Você é o responsável pelos seus atos e a sua empresa é um reflexo do que você toma de decisão. E ela é o mais importante. Então, é muito importante realmente você olhar para o seu resultado, ver a sua empresa e fazer coisas que vão mantê-la saudável. Então, baixar um pouquinho o ego. Meu vizinho tem uma Lamborghini, talvez não é o momento de eu ter ainda. A minha empresa tem capacidade de me dar esse lucro? Show de bola, eu vou viver porque eu mereço isso também. Mas se não é o momento, talvez eu dar uma freadinha, olhar para frente, para que seja um crescimento saudável e sustentável. Então, o mais importante para mim, quando a gente fala de gestão de crise, é autorresponsabilidade. Legal. Bom, pessoal, estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio e eu queria deixar para você aqui uma reflexão. O Gabriel trouxe uma questão muito importante. Hoje você vive para você ou você vive para as outras pessoas? Porque por muitas vezes, por exemplo, você mora num condomínio fechado, você abre a porta da sua casa, olha na frente, o seu vizinho tem um Porsche. Você precisa ter esse acompanhamento, você quer ter a mesma coisa, mas às vezes a sua empresa não está preparada para aquilo. A realidade de cada um é totalmente diferente. Então, assim, olhe para dentro do seu negócio, olhe para dentro da sua vida. Não viva uma vida que você realmente não tenha condição de ter essa vida, porque senão você vai fechar uma empresa, 2 empresas, 3 empresas e nunca vai conseguir ter sucesso na sua vida. Beleza?
Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.